Boa tarde, pessoal. Me chamo Gustavo Ferreira Macedo, sou aluno do Bacharelado em Biologia e hoje nós vamos apresentar mais um super episódio das nossas atividades de videocast socioambientais. E hoje eu estou dividindo minha mesa com super convidados e com minha querida amiga e petiane, Beatriz Vilas Boas, da licenciatura em Biologia. Contigo, Bia. E aí, gente, a gente está com os convidados aqui, né, nossos ilustres convidados. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês, né, pelo aceite, por disponibilizar o tempo de vocês para estarem aqui com a gente. A gente sabe que final de semestre, né, correria, aquilo tudo. Então, isso é muito importante para a gente estar aqui discutindo um assunto que é tão importante para ser falado, né? E aqui à minha direita, eu estou com o João Vinícius Moreira, que é estudante de licenciatura em Biologia, ex-PIB de ano, e atualmente participa da residência pedagógica, né, João? E aqui à minha esquerda, a gente está com Kaila Barreto, que é técnica em meio ambiente pelo IFBA, né, campus Sebrae, e estudante do curso de medicina veterinária, né, aqui na UFRB. Seabra, obrigado, pronto. E aí, posso começar a primeira pergunta? Pode, fica à vontade. Eu queria saber de vocês, primeiramente, na visão de vocês, né, o que representa estarem aqui hoje? Quer que eu comece? Nossa, primeiramente eu acho que representa um grande sonho, assim, né? Porque a graduação em si sempre foi um sonho pra mim, desde quando eu era pequena, assim. Eu só não sabia especificamente qual curso eu escolheria, e aí a partir da minha escolha foi um pouco chocante, assim, também, né? Porque a gente sabe que é um curso, assim, majoritariamente branco, heterossexual, então, tipo, acaba sendo um pouco dificultoso estar presente no meio dessa cultura, né? Mas, assim, eu acho que é necessário, né? Tipo, ter pessoas que abram portas. Infelizmente ou felizmente, esse papel ficou comigo aqui nesse campus especificamente, mas eu tô achando muito legal porque eu amo a área da saúde, eu amo a área da medicina, tô amando a área da medicina veterinária e tá sendo incrível pra mim. É isso que representa, assim. Muito legal. Para mim também é muito importante, porque eu estou na área também da educação, né? Então acho que tem um peso, eu fico com um peso muito, não sei se maior, acho que não dá para medir, mas além da área da biologia em si, já tem o peso de ser o primeiro da família a estar na Universidade Federal, que pesa, e eu estar numa graduação que no futuro eu vou estar formando outras pessoas. Isso tem um peso muito grande. E quando eu penso que eu sou uma pessoa trans e eu vou estar dentro de uma escola, isso já também me traz um pouco uma preocupação em relação à família, à escola, e a gente sabe qual é o modelo da escola de hoje em dia. Então, A presença de vocês, no caso sua, dentro de uma escola, você acha que é algo, você acha não, é algo muito positivo, né, pro movimento trans, para as pessoas trans hoje em dia, por conta que nosso país é o país que mais mata pessoas trans e também é o país que mais consome, infelizmente é o país que mais consome conteúdo adulto trans, né? Então aí nós temos vamos dizer assim, uma hipocrisia de nossa sociedade, né? Não bate, não tá A batendo. conta não tá batendo, exatamente. Então, e Kaila, por ser uma mulher negra, trans, presente num curso, você é a primeira mulher trans do curso de veterinária aqui da UFRB, Kaila? Eu não posso afirmar isso com Com certeza, toda porque eu não fiz uma pesquisa pra poder saber, né, e tudo mais. Porém, tipo, de acordo com as turmas que estão presentes hoje no campus, eu não conheço nenhuma outra garota trans que cursa medicina veterinária aqui. Então Sabe? tem um impacto maior, né? Tem uma visibilidade, não só um tem um impacto, uma impacto. representatividade muito grande de vocês e que deve ser ocupada, que deveria ser mais ocupada ainda, né? Deveria ter mais pessoas trans, homens e mulheres trans presentes aí nesses ambientes, né? Que é algo que é de extrema relevância para a nossa instituição, não só para a nossa instituição, acho que para todas as instituições e todas as instâncias. É muito necessário, porque assim, a partir do momento que você chega e você não vê pessoas como você não se reconhece, você acaba acreditando que não é um local pra você estar, sabe? Mesmo que você goste da ciência em si. Sim. E aí, tipo. Mas assim, nada que a gente não dê conta, né? Porque. Então aí. Vocês se sentiram acolhidos? só
Pode É, falar. quando o que Kyla falou agora, eu lembrei muito de quando eu peguei metodologia da pesquisa semestre passado, que foi com a turma de Kyla. Sim. Então eu cheguei na turma de medicina veterinária, que é um curso que é hétero, é branco, Cis. é cis. E aí quando eu vi ela, Bom. meu Deus, alguém. Por favor, uma única pessoa. Foi nesse muito campo. bom, a gente ainda caiu no mesmo grupo pro sorteio, Sim. fiquei muito feliz. Foi ótimo, a gente Foi trabalhou muito bem. outra vivência. Tem uma outra repercussão, ter né? Kyla Tem um- Tem na visibilidade, tem disciplina. representatividade. Aí a gente não tá sozinho. Sim. E eu acho que esse momento aqui também é importante, né? Porque outras pessoas vão acabar vendo vocês, vão Sim. saber da existência de vocês aqui no curso e vão acabar se identificando também. E Com vendo, né? certeza. Se representando ali e saber que também eles também são capazes. Exatamente. Então isso é legal. Só uma pergunta aqui pra João. Tu já pegou estágio? Não, Ah, então tu não teve essa vivência dentro da escola. Vai Ainda. para semestre que vem? Eu tô na residência. Os primeiros é eu vou pra verdade. residência É. e os 2 últimos eu vou pra escola mesmo, pro ensino médio. Seria interessante, né? Fazer alguma coisa assim, Uhum. um Eu trabalho. fiz PIBID, mas foi no período remoto, É, então... Kyla, você já fez trabalhos como veterinária, né? Tipo, você participou, acho que, de um ciclo de vacinação, se não me engano? Então, fora eu ainda não tive essa experiência Foi dentro prática. Na verdade, eu não pude ir naquela Ah. campanha de vacinação, não deu. Então, ainda não tive vivências fora da escola, mas pretendo, da universidade no caso, mas ainda pretendo muito participar de projetos de extensão e sair para poder colocar meus conhecimentos. em Vocês se sentiram acolhidos aqui dentro da universidade por ser um campus de agrário, como vocês falaram, majoritariamente, mesmo sendo uma universidade que tem muitas pessoas negras, ainda assim a instituição federal é uma instituição branca, hétero, cis, então como que foi essa recepção aqui dentro? Vocês tiveram ou têm ainda alguma dificuldade ou estão vivendo essa dificuldade? Vocês gostariam de relatar, falar um pouco sobre? Pra mim, Como falar com desde o início é difícil, mas quando eu comecei a pensar nisso, eu fui na psicóloga daqui, ela entrou em contato com a professora Simone Brandão, que é do campus de Cachoeira. Ela veio aqui só para falar comigo, ela que me ajudou a encaminhar as coisas em Salvador para eu começar com o processo dos hormônios. Então ela foi uma pessoa que me ajudou muito, mesmo até no período da pandemia. Mas eu acho que foi um caso à parte, porque precisou vir uma professora de outro campus e só ela mesmo. Tirando ela, ladeira abaixo, horrível, é péssimo. Tem dias que eu tô aqui que eu tiro força não sei de onde para vir para a universidade, porque a cada momento que a gente tá aqui, a gente só percebe que não querem que a gente esteja aqui. Pelo menos comigo, eu não sei se com Kyla vai... Nossa, então, isso é muito real, acho que pra qualquer pessoa, assim, sabe? Tipo, você chega e, como eu já disse, né, a partir do momento, quando é uma cena, assim, no caso, uma turma toda cis, já é difícil logo no primeiro momento de você entender que, poxa, não tem ninguém ali. Só que com meus colegas eu tive uma relação melhor, só no início, assim, que tipo, que algumas pessoas não respeitavam meu pronome e tudo mais. Mas daí eu fui me impondo, pontuando isso o tempo todo. E aí hoje em dia eu já me sinto mais acolhida, assim, dentro da minha turma. Assim, fora isso, nos corredores e tudo mais, tipo, a gente sempre encontra um olhar assim, um olhar torto ali, aqui, que a gente vai sentindo um impacto. Já tive algumas divergências com alguns professores também a respeito de pronomes e foi, assim, bem complicado, justamente por se tratar, né, de uma área que a gente está falando de saúde, a gente está falando de fêmeas e machos, a gente está falando de sexo, a gente está falando de gênero, então a gente precisa saber diferenciar quando a gente está falando de humanos, de quando a gente está falando de animais, e nem todo mundo sabe colocar esse limiar, assim, e determinar o que é social e o que é biológico, sabe? Lembrando que eu, como estudante do bacharelado em biologia, não vou deixar passar, e não é como uma desculpa para professor nenhum de campus nenhum usar a biologia como pretexto para qualquer tipo de preconceito ou discriminação. A biologia nem um pouco tem a ver com esse tipo de atitude. Então, o professor que ele utiliza isso como base para se fundamentar no macho e fêmea, para poder ser transfóbico, além de ele estar cometendo um crime, porque transfobia é crime, então a gente tem que deixar isso claro, ele está usando de má fé da profissão dele, da área dele, que não é, que é uma falta de respeito trazer isso como, né, como Um argumento, um né? argumento, exatamente. Agora que você tocou nesse assunto, vocês acham que essa questão, eu vou ser
por exemplo, a questão do pronome é algo muito importante para qualquer pessoa, principalmente para as pessoas trans. A gente percebeu isso com um pouco mais de foco, a gente que não é transexual, teve um programa do BBB, que foi com a Linda Quebrada, e ela fez questão de enfatizar isso, de mostrar isso para as pessoas, e mesmo assim ainda continuavam tendo alguns erros. Você acha que algumas pessoas acham, você acha que como lidar com essa situação ou não lidar? Como fazer com esse tipo de situação? Como mostrar para as pessoas, até para quem está nos assistindo, por que é tão importante ter essa, como eu posso explicar, passar saber da forma correta, independente se está passando ou não pela transição. Só para complementar aqui a pergunta de Gustavo, no BBB também tem aquela questão de que toda hora as pessoas erravam e Linter tinha que ficar falando para eles, né, como é que era o correto e tudo mais. E teve um momento que ela cansou e ela falou que não era obrigação dela falar sobre isso. E eu queria também saber de vocês, né, como o Gustavo falou, como fazer, como proceder numa situação como essa. Eu acho que a questão do pronome é importante não é só pra gente que é trans, porque se uma pessoa ficar trocando o pronome de cis, vocês, no caso, vão se incomodar também. Uhum. Eu acho que se tiver na dúvida, pergunta. Não Às vezes fica uma coisa chata, ou fica tentando adivinhar, ou pergunta de um jeito constrangido, pergunta de um jeito que fica constrangido até pra gente responder. E é muito tranquilo, só você perguntar. Eu fico até feliz quando me perguntam. Porque ela teve a preocupação de não tentar ficar chutando, tentar adivinhar, perguntou, é simples. E aqui na universidade é muito difícil. Mês passado mesmo, eu estava apresentando no seminário. E durante a apresentação, a colega parou para fazer uma pergunta e deu uma fala minha. E ela me tratou no feminino. Então, a gente sente no tom de voz o porquê de estar falando no feminino. Parece que a gente tá inventando que é um susto, mas não é, a gente sente no tom de voz que é uma coisa para destabilizar. Uhum. E aí eu nem precisei responder porque a minha turma, ela é bem... são próximos e eles corrigem. Aí antes de eu responder, uma colega minha respondeu dizendo que ela sabia meu nome e tudo. E aí ela respondeu que não, porque ela não tinha dito que ela não tinha chamado de ela. Aí todo mundo respondeu em coro que tinha chamado sim, e aí pronto. No fim ela veio me pedir desculpa, sabe? Mas tudo é um pedido de desculpa tosco. Desculpa, viu, com um tom de voz também bem irônico. Aí eu não falei, não vou me desculpar. Eu já pedi desculpa e eu já não aceitei. Pronto, porque parece que a gente tem a obrigação de estar educando e de aceitar tudo. E não é assim, não é bem por esse lado. E qual foi a ação do professor dentro de sala de aula? Não fez nada? Não teve ação? Não Que óbvio. E aí, como você se sente? Desestimula, né? Porque Total. não tem como não desestimular. Outro semestre eu tava numa disciplina com a professora e não tem a justificativa de eu lhe conheci com outro nome. Não, porque eu passei pela retificação da pandemia. Então quando eu cheguei aqui de volta, muitos professores eu conheci já com meu nome atual e tudo. E teve uma professora que toda aula eu falava com ela respondia me tratando no feminino. Chegou no fim do semestre eu tava um caco, eu não conseguia mais ir pra aula dela, eu me esforçava muito pra estar lá e pra continuar participando da aula, porque é difícil. Mas essa professora ela tem a noção de que você é um Sim, eu parei, conversei com ela, eu Você chamou expliquei. ela. Você não teve nenhuma... Pergunto pros dois, né? Porque você passou por isso, pelo que você falou, também, de professor. Vocês não tomaram nenhuma atitude em relação a esses professores, colegiado, DA, levar em outras instâncias, porque isso deve ser levado em outras instâncias, porque isso é grave, né? Porque isso é algo que ofende, que desestimula, é um fator que leva à segregação, que leva a pessoas trans saírem. A evasão, né? E a evasão, exatamente. Saírem da universidade, deixarem a universidade por essa falta de aporte, de suporte da universidade, que é o mínimo. A gente não tá falando de nada... A gente tá falando de do leis, mínimo, né? Direito, Entendeu? exatamente. Estamos falando do que vai manter um aluno com dignidade.
Porque isso é manter a aluno com dignidade. O respeito é seu por direito. Ninguém tem que lidar, ninguém tem que lidar nada, Não é é um seu por favor, direito, não é um né? Não é um favor. Exatamente, favor, você não tem que puxar. ficar correndo atrás também, né? É, exatamente. Isso. Então, Pelo Mas amor de assim, Deus. vocês vocês buscaram? sabem que tem essa possibilidade de entrar em contato com o colegiado, entrar em contato com o DEA pra ver se resolve alguma coisa ou... E vocês buscaram? Olha, eu até tentei, no meu caso, né? No caso, falei com o diretor, assim, do curso e tal, do coordenador do curso na época. Aí ele ia me encaminhar pra psicóloga, no final não deu nada, assim, nesse sentido, nesse aspecto. Aí teve uma conversa, ela veio me pedir desculpa, a professora em questão, né? Só que, tipo assim, eu não senti que foi algo sincero, então, tipo, eu fiquei ali na minha. E aí eu só queria, tipo, que a pessoa não me usasse mais como exemplo dentro da sala de aula pra nada, sabe? Tipo, não ficasse tocando no meu nome, não ficasse falando nada comigo, não quero. E aí, depois desse dia que teve a conversa e tal, ela realmente parou de colocar meu nome na roda, assim, dentro da sala de aula, sabe? Eu fiquei mais calada também na minha, como João falou, né? João Vinícius. Tipo, eu fiquei super desestimulada, né? Durante o final do semestre, assim, e quando só tava pensando, quero passar, meu Deus, quero passar, sai disso aqui. E aí, no final, acabou dando tudo certo, né? Mas, assim, foi uó. Uó. Imagino. E acaba atrapalhando também no rendimento acadêmico, né? Totalmente, porque é uma disciplina que eu amo, assim, de paixão, sabe? Só que não tava dando. Eu chegava assim, meu Deus, de manhã, no dia da aula, gente, não acredito que vou ter que passar por isso. Porque era sempre, toda aula, uma tortura. Toda aula a mesma coisa, tipo, tá a pessoa ali, e ele cita o nome errado. Sabe? Parece que de propósito eu fico, meu E Deus. ver que você é uma mulher. Sim. Fisicamente você é uma mulher. Sabe que sabe, né? Porque, enfim. Sabe. Exatamente. De qualquer João. Eu nunca tentei procurar outro jeito de resolver, não, porque eu não tenho fé que vai resolver. Até quando eu fui cadastrar minha carga horária complementar no SIGA, eu estava com certificado com outro nome também. Aí eu fiz a retificação, eu fiz pelo SIGA também, tá tudo já com nome novo, eu João, mandei. desculpa te atrapalhar, mas a gente sabe, né, que a gente tá falando para outras pessoas. E o termo retificação que você fala é referente a quê? Para que as pessoas também entendam, sabe? A retificação é a atualização do nome ou do gênero também. Atualizar o nome social. Não, Nome. Não. Na identidade, no documento, em todos os Isso, documentos. nome. você registra. Qual é a Dá pra diferença? adicionar o nome social e aí você mantém o outro lá. Você só adiciona mais um campo lá. Aparece os dois nomes, eu acho que é assim. Entendi. Não sei. Mas dá pra retirar o nome, por exemplo, de batismo, não sei se é. Troca. Pode A trocar. retificação. Ah, que A legal. retificação é justamente exatamente isso. Exato. Ah, perfeito. É isso que a gente queria Na sua entender. certidão de nascimento, você ganha uma Vai passar. certidão de nascimento nova, com o seu novo nome, com o seu sexo como feminino e tudo mais. E aí, Vocês gostariam de falar um pouco do processo de como que faz pra fazer essa prova? Como eu ainda não passei por esse processo. tudo de retificação? Você gostaria? Eu fiz pela Defensoria Pública, porque acho que é mês de janeiro, todo janeiro a Defensoria Pública ela faz um mutirão de retificação e aí eles resolvem tudo. Você envia seus dados, acho que só paga uma certidão, certidão negativa, alguma coisa assim. Sim. Aí, na época foi uns R$18 e não precisei pagar pela segunda via da certidão também. Foi muito burocrático esse processo? Não foi burocrático, mas assim, eu recebi todas as certidões prontas da defensoria e quando eu fui pro cartório, o responsável, eu não sei o nome qual é a função, mas o responsável do cartório estava pedindo uma certidão que não existe. E aí demorou muito. Assim, era pra ser em um mês, demorou uns 6, eu acho, nessa faixa, porque ele estava pedindo uma certidão que não existia. Aí eu tive que voltar em contato com a defensoria entrou em contato diretamente com ele, dizendo que não existia. Aí deu tudo certo, peguei a certidão de nascimento e aí tem que ficar todos os outros documentos. Você pega a certidão e vai fazendo todos os documentos de novo. Lembrei agora, esse processo é um pouquinho burocrático mesmo. Eu lembro que tem uma lista, assim, com várias certidões que você tem que emitir, assim. No caso dele que foi com a defensoria, né? No caso, provavelmente ela já pegou os dados e já emitiu todas as certidões. Mas lá em Seabra, no caso, a gente vai direto pro cartório, né? Aí eles passam uma listinha, assim, e aí a gente tem que pegar essas certidões pela internet e tal, iniciar o processo.
E aí, justamente para poder receber a certidão de nascimento, que aí a partir da certidão, como ele falou, aí a gente retira os outros documentos, assim, CPF, RG, cartão do SUS. Que legal. Mas não é nada jurídico, não. Não. É só chegar no cartório com Sim. essa certidão em si. Vocês falaram do SUS. Agora, eu quero saber aqui o SUS. Você teve a ajuda da professora que te encaminhou tudinho. Ela me passou ela já conhecia a médica, me falou. Aí ela foi em Salvador, ela tentou marcar pra mim, só que aí não conseguiu. Aí ela já me passou o dia que era pra eu ir, eu só fui lá e marquei. Esse atendimento é particular ou foi pelo SUS? Pelo SUS. E como é? Como é o tratamento? Vocês poderiam falar um pouco? O tratamento Gostariam não, de uma falar? parte Uma parte Do de atendimento? receber do atendimento, tranquilo. tranquilo. A gente sente que eles são preparo pra isso. Eles têm esse preparo. Diferente da universidade. Importante, né? Não é? Que deveria também Diferente ter da esse preparo, né? Sim. Porque vocês têm que ocupar esses espaços. Essa falta de preparo, essa falta de estrutura da universidade, ou das universidades, vocês acham que aí é um fator limitante para a entrada de mais pessoas trans aqui dentro? Eu não sei se para entrada, mas para permanência eu tenho certeza que sim. Até o que eu estava falando antes em relação ao cigarro que eu acabei terminando, é que eu mandei esses certificados com o nome antigo e aí eu botei na observação avisando o porquê de estar com outro nome e que tem todo o processo no SIGA, a universidade sabe disso. E aí o professor me respondeu com um e-mail dizendo que só poderia aceitar os certificados se eu mandasse o documento antigo junto com o novo, para ele ver que era Nossa. eu não estava fingindo que era eu. Meu Deus. Aí acabou eu não ia mandar o RG de forma nenhuma, porque eu achei um absurdo. É E constrangedor. realmente é um É. absurdo. É um Na absurdo. verdade, eu nem sei onde estava o RG antigo. E aí eu achei eu não lembro o nome do papel, mas o papel com o pedido de alteração dos dados que a defensoria tinha enviado para mim. Aí eu mandei esse documento e ele aceitou. Mas horrível. Péssimo, péssimo, péssimo. Não tem estrutura nenhuma. Não tem. O mínimo não tem. E Vai. vocês têm alguma sugestão para que isso melhore? O que a UFRB pode fazer, né? Alguma ação educativa, não sei. Vocês pensam em alguma coisa? Olha, tipo assim, respondendo a pergunta anterior, assim, que eu não respondi, tipo, eu acho que a universidade também, ela é um reflexo da sociedade como um todo, sabe? Tipo, pra gente permanecer aqui, tem todas essas barreiras que limitam, lógico, só que, tipo assim, pra entrar aqui, existem barreiras também, porque, tipo assim, a gente passa por isso desde há muito tempo, desde quando a gente somos umas crianças viadas, assim, né? Sempre passa por isso, tá? Tipo assim, as pessoas querem nos expulsar dos espaços, assim, que a gente quer ocupar, sabe? Que a gente quer estar por prazer, assim, no caso. E aí, no ensino fundamental, é isso. No ensino médio, é isso. E, tipo assim, se você não tá ali, sabe, firme pra você poder fazer o que você quer de fato, você não vai entrar. E aqui dentro é a mesma coisa. Tem os fatores limitantes também, você não vai permanecer. Se você não for uma pessoa Não firme, lutar. você tem que ser, né? Tipo, querendo ou não, você tem que ser. E aí, durante o ensino médio, assim, eu entrei numa instituição lá em Seabra, que era o IFBA, né? E aí, tipo, simplesmente revolucionou a minha vida, assim, no sentido de empoderamento, de saber quem eu sou, como eu sou, e que não existe problema nenhum em ser quem eu sou, sabe? Tipo, foi incrível, assim. E existiam muitas ações educativas, assim, dentro do IFBA que fizeram com que as pessoas, assim, se empoderassem mesmo de quem elas são, de onde elas vêm, sabe? Da sua cultura e tudo mais. E assim, isso foi muito incrível, sabe? Tipo, desde o ano que eu entrei, que foi 2015, a gente sempre fez um evento que inclusive está acontecendo nesse momento lá, agora, que foi a Semana Preta. E assim, nossa, a Semana Preta foi revolucionária, sabe? Tipo, porque assim, os professores de lá, eles sempre colocaram em questão, assim, a lei que diz a respeito de trabalhar com as questões raciais, assim, dentro da instituição e de território e tudo mais. Então, tipo assim, trabalhar a cultura preta, né, dentro do afrodiaspórica, na verdade, dentro do espaço educativo. E aí, a gente sempre convidou pessoas, assim, das mais variadas representações, assim, tipo, mulheres pretas, homens pretos, assim, em diversas áreas de teatro, assim, música, arte, cinema, literatura, para poder estar lá dentro discutindo questões específicas.
E aí uma coisa que eu acho muito interessante, que é diferente da universidade, não sei se dá pra fazer, né? Só precisa querer, assim. Porque isso é lei, pra falar a verdade. Deve ter, assim, em todo espaço educativo, inclusive na universidade. E aí o que eu achava bastante interessante é que a gente tinha que fazer relatório a respeito do evento e entregar esse relatório como uma forma de trabalho para os professores. Então, querendo ou não, todo mundo, tipo, Tinha que independente de fazer. ser preto ou branco, tava ali dentro, escutando as coisas e entendendo as pautas, entendeu? Então, tipo assim, não tinha muito espaço para acontecer caso de racismo, porque a partir do momento que acontece, tá todo mundo ali, ó, atento, sabe? Tipo, no que tá acontecendo no Brasil como um todo. Então, tipo assim, não vai dar chance de, não vai dar espaço de passar. Já aconteceu alguns casos lá de um menino branco que foi racista com uma menina lá. Véi, a galera não deixa, tipo, todo mundo cai em cima, sabe? Tipo, e fala, denuncia e tudo mais. Tipo, tanto que o menino saiu da instituição depois disso que aconteceu. Aqui não tem, tipo, tava acontecendo o fórum, né? Fórum, Esses dias. sim. Sim. Só que, tipo assim, diante da carga horária de coisas que a gente tem pra poder fazer, tipo, não sobra espaço pra gente aproveitar de maneira íntegra o evento, sabe? Tipo assim, a partir do momento que a pessoa entende aquilo como parte do calendário acadêmico e coloca as pessoas da universidade como um todo pra poder estar participando daquilo, aí você vai ver, tipo, uma educação efetiva, uma ação que gera educação de fato pra comunidade, sabe? E aí eu acho que eventos como esse, tanto pra tratar de questão racial, como de questão indígena, como de da questão transexual e LGBTQIA+, como um todo, né? Tipo, devem acontecer e devem estar presentes dentro do calendário acadêmico, assim, sabe? Até porque essas pessoas, elas existem aqui dentro, né? Entendeu? Elas precisam serem vistas, elas precisam ser viabilizadas, elas precisam... Se sentir Sentir pertencente pertencente, da exatamente. universidade, né? Exatamente isso. E é muito chato você ter que bater numa tecla que tá mais do que na hora das pessoas começarem a entender, né? As pessoas começarem a, olha... Elas entendem. E ainda mais estando aqui dentro, Não tenho dúvida cara. que elas entendem. porque nós estamos formando profissionais, Exatamente. sabe? Mas O que me preocupa é isso. que tipo de profissionais nós queremos lá fora? Que tipo de cidadão nós queremos lá fora? Né? Tem esse adendo aí que a gente tem que fazer, Bia. Na verdade, eu queria só entender a diferença do transgênero pro transexual, porque tinha uma pergunta, né, que eu tava falando sobre isso, e aí tu pediu pra que eu mudasse. E aí Caio acabou de falar de transexual, eu queria... Acho que é mais nomenclatura, sabe? Tipo assim, esses termos assim, Então não tem o correto. tem o que você se considera, porque, tipo assim, cada nomenclatura, assim, carrega um peso, sabe? Sim. De estereótipos, assim, dentro dela. A palavra travesti, por exemplo, carrega um peso gigantesco, sabe? Tipo assim, várias questões relacionadas à prostituição. São estereótipos. Exatamente, vários Estereotipado. estereótipos. Só que eu acho que cabe a você no que você se sente confortável, sabe? Entendi. Você pode explicar um pouco dessa diferença entre travesti, transexual? Vocês gostariam de Falar sobre Com isso. o cara que não é meu lugar de fala. Né? Mas, ó, quando eu. Não sei se é o correto também, né? Mas assim, quando eu entendo como um travesti, é justamente essa primeira nomenclatura que surgiu para poder denominar as pessoas que são as mulheres trans e tal, brasileiras especificamente, num período específico. E aí, como eu falei, né, essa nomenclatura ela vem carregada de estereótipos negativos, assim, a respeito das mulheres trans e tudo mais. Hoje em dia, muita gente se denomina travesti justamente porque acredita que é uma nomenclatura que deve ser retirada esse peso de cima e que deve ser ressignificado como uma nova coisa, né, justamente para poder mostrar que isso não existe. Empoderado. Exatamente, se empoderar da palavra e tudo mais. Transexual, mulher trans, transgênero e tal, tá muito relacionado ao CID, né? Eu esqueci até o número agora, depois eu posso até pesquisar e vocês podem adicionar na legenda. Tranquilo. Mas tá muito relacionado como se fosse uma doença, entendeu? Com C. É o Código de Doenças Internacionais, se não me engano. E aí, tipo... tá muito relacionado a justamente a dizer
como é que sua mente afeta a maneira como você se enxerga e quais intervenções médicas podem ser feitas a partir dessa doença para fazer com que seja tratada. E é através dessa forma que as pessoas conseguem fazer cirurgias através do SUS, que conseguem fazer hormonização e tudo mais, porque justamente é tratado como doença. Pois é. E é um sítio assim que ainda existe, ele é atual e tudo mais, e trata exatamente dessa forma. Foi atualizado, eu não lembro o ano, mas é bem recente, bem atual. Só que eu acho que ele ainda não, tipo, não é efetivo, sabe? De fato. Tipo, até existe na legislação, mas assim, tipo, muita gente ainda utiliza no. Porque, por exemplo, eu faço uma consulta médica com uma médica minha, e aí, que é uma amiga minha, inclusive, também, e quando ela vai passar algum exame para que seja feito, tem que colocar isso para que seja feito através do SUS, entendeu? Se não tiver isso, não é feito através do SUS, entende? Nossa, que... E aí, É super tenso. como se sente? Péssima, né, Ju? Doente. E eu me sinto assim. Mas, no fundo, né, graças a Deus, sei que não. Mas, enfim. E aí, tipo, existem novos termos também que as pessoas colocam, assim, como travesti gênero, que já é um termo, assim, que, se eu não me engano, foi criado por Erika Hilton e tal, que já é para denominar pessoas, mulheres trans e tal, e pessoas trans no geral, de uma forma que não carregue nem esse fator cheio de estereótipos da palavra travesti e nem esse fator de doenças do CID, entendeu? E aí eu acho que vai seguindo nessa nome, né? Mas assim, você pode escolher o termo que você quiser para poder se denominar, sabe? Tipo, e aí justamente para poder quebrar esses estereótipos que são carregados, né? Porque a gente sabe que não é isso. Quem não pode escolher são pessoas cis. A gente que é trans, a gente escolhe como a gente se identifica, a gente escolhe como você quer ser tratado. Sim. Exatamente. E também tem uma coisa que vocês não colocaram aí, mas acho que é importante falar que Por favor, traga pra gente. a gente, como pessoas trans, a gente não quer virar cis. A gente não quer acordar amanhã de manhã e estar no corpo de uma pessoa cis. Isso é uma coisa que eu acho que acaba barrando muito a mente das pessoas, porque eu não sei se é uma autoestima que as pessoas cis têm muito, muito forte por acreditar que todo mundo quer aquilo. Não é, gente, não é. Eu não quero ser um homem cis. Inclusive, tenho até um ranço. Não é isso. Tem uma dificuldade muito grande de entender que não são todas as pessoas que querem ser cis, hétero, branco. Importante essa sua fala, né? Porque muita gente não vê assim, dessa forma que você falou. E um reflexo disso é o que ela falou em relação ao tratamento médico. Sim. É uma coisa que ainda colocam também como uma coisa que a gente precisa passar por procedimentos médicos, de cirurgias e hormônios. Não é uma obrigação, não é receita de bolo, a gente não não precisa. É algo que você quer, sabe? Tipo, se você quiser, tudo bem, mas se você não quiser, sabe? E geralmente as pessoas querem porque é super difícil, né? Você ter que lidar com uma visão, assim, das pessoas cis, assim, dentro da sociedade, né? E tal. Porque o fato de você não ter uma mama ou ter uma mama quer dizer que você é uma mulher, um homem. Tem essa definição, As pessoas veem que é dessa tão forma. limitada, né? Não conseguem ver além do que a pessoa é de verdade. Porque você não deixa de ser um homem por você ainda ter a mama, as características. Ou não só ainda, mas Ou não, não querer tirar. Ou não querer tirar, exatamente. Um objetivo. Sim. Não é necessário. Tem todo aquele estereótipo de parecer que vocês odeiam Sim. o corpo de vocês, como na verdade não é. Nasceu no corpo errado. Nasceu no corpo errado, tem essas É muito falas. isso. E não é bem por aí. Não Pode é. ter realmente algumas pessoas trans que Da não mesma querem. forma tá que tudo pessoas bem. cis, as pessoas cis fazem tantos procedimentos Exatamente. e que não precisam de laudos de psiquiatra, de Exatamente. endócrino, de uma lista de médicos Sim. dando laudos para que possa ser realizada. No fim, a gente odeia a reação do outro sobre o nosso corpo. Por isso a fala, É o- corpos trans existem Exatamente. E resistem. e resistem. Por favor. Tem que resistir. A área da ciência é muito. Cansativo. É muito. Sim. A área da ciência, eu vou dizer assim, nós somos um campo de agrária, né? Só daí fala muita coisa. Só isso aí fala muita coisa.
que estando no campo de agrárias, sendo que majoritariamente dominada por homens, cis Cis. e branco, então vocês estarem aqui é resistir, é uma luta diária todos os dias. E vocês têm todo o direito de ter essa visibilidade. Eu vejo que tem, não muitas, porque como a gente já falou, é muito difícil para uma pessoa trans estar dentro da universidade, independente do curso, mas nas áreas de humanas, jornalismo, no outro campus como o Cal, por exemplo, você tem uma quantidade um pouco maior. Tem mais Não representatividade. quer dizer que tem muitas, nós estamos falando isso. Tem uma quantidade Sim. maior, mas não muitas. Gostaríamos que Inclusive, tivesse mais muitos. discussões sociais Mas, também, né? exatamente. Então isso... Por que a área da ciência é tão pouco contemplada por pessoas trans? Porque justamente por ser muito dominada por homens cis, ter toda essa dificuldade que vocês já acabaram de falar. Eu acho que eu não sou capaz de responder essa pergunta. Acho que isso aí é um tema até de TCC. Mas provavelmente sim, a discussão que tem no cabo é muito maior do que a que tem aqui, que não existe. Aqui não É, existe. precisou uma professora vir do cabo para falar comigo em relação a isso. A gente não tem suporte aqui, a gente não tem. Então isso é um fator limitante. A criação de um suporte aqui dentro da universidade ajudaria muito, então, no caso, nesse sentido, um suporte para pessoas trans. Porque, por exemplo, a psicóloga não estava preparada para receber, Sim, ela chamou uma professora. né? Ela não estava preparada nem para receber, nem para discutir o tema com você. Então ela preferiu chamar uma professora. Correto, ela não estava preparada, ok. Mas isso é uma falta que faz aqui dentro da universidade, né? Trazer pessoas preparadas para poderem ter essa discussão aqui dentro da universidade. Igual o Kaila falou, mas mesmo só o trazer não seria o suficiente, né? A gente tem que gerar, fazer com que os alunos assistam, fazer com que os alunos estejam presentes, interessem, se né? interessem, né? Porque acaba que a gente... É tanta carga horária, a gente tem que cumprir estágio, tem que cumprir com uma matéria, e aí acaba deixando de lado. E o que ela falou, a gente vê no Reconcitec, a universidade praticamente para, porque é pra gente estar no Reconcitec, é pra gente viver aquilo. Então por que num evento tipo o fórum que teve, por que não tem essa divulgação que o Reconcitec tem? Falta, né? Tem essa falta. Acho que deve fazer parte do calendário acadêmico mesmo, sabe? Tipo assim, vai, relate e relacione com suas áreas, com suas respectivas áreas, as abordagens das temáticas que estão ali presentes, entende? Tipo, eu acho que essa é uma alternativa, né? Assim, uma sugestão, no caso, que eu dou, assim, porque eu vejo que funcionou bastante, assim, lá no IFBA, né? E, tipo, era muito bom, mas aquelas, né? O PET... E que não é uma coisa que é só pra gente trans, é pra os cis É também pra aprenderem a viver em Justamente, sociedade. mais Tem pra uma eles. dificuldade ali. Mas é mais pra nós do que pra... Porque a gente sabe pelo que a gente passa, a Sim. gente sabe que vocês precisa sabem o que melhorar. precisa, o Exatamente. que falta. Quem não sabe somos nós. Que temos que saber o que tá rolando ao nosso redor. Sair da bolha, Sim. né? Essa bolha que existe que acaba inviabilizando vocês. O PET faz esse trabalho de ensino, pesquisa e extensão. E aí a gente está desenvolvendo essa atividade que é dos videocasts, que é super importante para levar essas informações. Então, é um ponto positivo para vocês, não só o nosso PET, mas espero que outros PETs também realizem ações como essa, para trazer mais, para falar mais sobre pessoas trans, né? Não só pessoas trans, mas outros temas que precisam ser abordados e viabilizados. Temas sociais, né? Temas sociais. Sim, com certeza. Porque é tão difícil para os alunos hoje em dia. A gente vê, agora a gente, por exemplo, eu não tinha tanta noção do quanto era difícil passar por todo esse processo. Tipo, né? Ainda mais sendo uma mulher preta, trans. É tornar a academia um pouco mais acolhedora também, né? Porque, pelo amor de Deus, ninguém merece. Tipo, já são tantas coisas, assim, pesadas, assim, que ocorrem dentro da universidade, assim, pra gente poder dar conta, tipo... Acho que quanto menos peso a gente tiver, melhor, sabe? Pra todo mundo. Então, tipo, ninguém merece ter que estar passando por isso também. Mas, enfim. Eu acredito muito que ações como essa do PET também vão fazer com que surjam profissionais melhores, assim. Tipo, faz com que abra a mente das pessoas, assim, a poder entender, parar, sabe? Tipo,
ter cautela ao falar, ter cautela ao agir, sabe? Procurar saber, perguntar, tipo, não precisa ser uma coisa assim chata que nem você falou, né? Na verdade, tem que ser algo leve, sabe? Algo no sentido de discussão mesmo, porque a gente sente quando uma pessoa tá fazendo por maldade, como você falou, e quando a pessoa tá fazendo por não saber. Então, tipo assim, quando a gente não sabe, a gente torna isso uma discussão leve, a gente pergunta e tudo mais. Isso gera discussão, gera conhecimento, gera provocação, e eu acho que tudo isso é importante, De sabe? perguntar não ofende. Jamais. Depender do que pergunta. É, A depender do que pergunte, também a gente tem A que intenção. separar A intenção. o que a gente pode pesquisar, tipo, no Google. Ou... Não, a gente Sim. tem isso A aqui, questão ó. do pronome a gente mesmo, pode a gente pesquisar pode. muita coisa e que a gente acaba Sim. perguntando coisas que não tem necessidade. Tosca, né? Chega a ser Sim. tosco. Constrangedora. Não Que precisa, acaba tem gerando coisas que não constrangimento. precisa. Aí eu acho que, pra mim, assim, ainda eu saio de um lugar, eu chego num lugar privilegiado, porque eu já passo, assim, despercebido, porque ser lido como um homem é privilegiado. Então não é a mesma coisa que Kyla vai passar. Então a gente passa por situações diferentes. Que também me incomoda agora eu estar sendo lido como um homem, porque eu sei que ao ser lido como um homem, eu estou sendo lido como uma pessoa cis. Isso me incomoda muito, me dói muito. Então eu acho que é muito. Eu não sei, a gente vê uma pessoa, a gente já supõe que essa pessoa é cis. É o ó, né? A gente tem que parecer cis pra poder ter respeito, né? Tipo assim. Sim, Enfim. isso que eu ia perguntar, a aparência, né? Ter que ter todo o trejeito, ter toda uma aparência pra poder ser respeitada é algo. Mas a minha aparência não é Não. por causa disso. Foi uma escolha, Não, uma coisa que sim, eu fiz. sim, Mas mas e eu como digo- vocês se sentem? Como vocês querem ser vistos? É isso. É basicamente essa a pergunta. Por exemplo, você falou agora que essa questão de as pessoas têm que ver vocês como uma pessoa cis pra poder respeitar. Nesse viés. Então, como Eu quero que me vejam como quem Como quem você é. identidade. Eu sou uma pessoa É isso. trans e eu quero ser visto Exatamente. assim. Eu tenho o direito de ser respeitado e validado como eu sou. Eu não preciso parecer outra coisa ou querer ser outra coisa para ser respeitado. Só porque vai ser igual a uma maioria. Sim, é isso. Pronto. Maravilha. Babado. E a gente tá falando aqui de questão de representatividade e tudo mais. Em relação, né, de ter essa representatividade maior das pessoas trans dentro da universidade, vocês acham que as cotas seriam a solução ou... Solução é uma palavra muito forte. Muito forte, Aham, porque eu acho que não existe solução pra nada, assim, sabe? Não existe receita pronta e tal. Eu acho que existem caminhos, sabe? Que a gente pode começar a trilhar. E sim, eu acho que é um caminho, uma alternativa muito boa, assim, pra gente poder começar a trazer mais pessoas pra dentro da universidade, assim, nesse aspecto, né? Extremamente necessário. Porque, assim, tipo, eu tenho várias amigas, assim, que já saíram da escola por esses motivos, de todo dia tá sofrendo bullying, tá sofrendo transfobia e tudo mais. Agressão, né? Exatamente, agressão de várias formas, né? E tal. E aí, tipo assim, isso afeta a vida da gente diretamente, sabe? O desenvolvimento acadêmico das pessoas, assim, durante a vida e tudo mais. Então, é uma alternativa maravilhosa, assim, pra poder fazer com que mais pessoas tenham o direito, né, de estar aqui dentro. E as cotas, já existem cotas para pessoas trans, só que são poucas. Sim, É a uma UNEB, né? vaga, não, começou na UNEB, acho que já tem aqui também pelo SISU, já tem. Aqui na Aqui na UFRB? Eu acho que tem. Já tem? Pelo SISU. Engraçado, não sabia. Eu também Que Se sei. eu não me engano tem, não é como uma verdade Não. aqui, mas tem algumas universidades que já tem, eu estão- acho que Sim. Sim. aumentar a Os quantidade de concursos, já vagas. tem concursos também que tem Não. cotas. Sério, nunca Não vi. sei. Concursos? Eu nunca vi. Eu fiz de professor agora, Não tinha. mal tinha pra negro. Você tava concorrendo na ampla concorrência mesmo. Concorrência. Tá bom. E eu acho que vai além de só as cotas, porque a gente chega aqui e a gente encontra isso. E aí, Exatamente. o que é que vai fazer a gente se manter nisso? E não é porque eu tô dizendo, uma bolsa trans. Não é, porque pode dar uma bolsa de R$1.000. A gente vir passar por isso todo dia não tem cabeça que aguenta. Não tem dinheiro certo. Não tem preço. Exatamente. Saúde mental Saúde mental. é algo que Você como professor, como você pretende lidar com essa questão? Porque assim, as crianças elas precisam saber também, sabe? Eu acho que a gente não tem que limitar o conhecimento. E diferente do que as pessoas acham, falar de sexualidade para uma criança não é você falar sobre sexo.
Sexualidade e gênero, né? Eu acho que na Exatamente, biologia sexualidade ainda é e mais gênero, forte ainda. mais isso, forte né? ainda. Então, assim, falar. Exatamente, você como licenciado em biologia. Então, como que você pretende abordar esse tema? Se Então, você é pretende construção. abordar. Acho que não tem como não abordar, né? É. Porque, primeiro que eu não vou fingir que eu sou cis na sala de aula, então Pelo os meus amor de estudantes Deus. eles vão saber. E eu não vou chegar lá e dizer, isso aqui é o corpo de um homem, aqui é o corpo de uma mulher. Sejam felizes, estudem aí a anatomia. Porque aqui o corpo ele não vai limitar o gênero, ele não vai dizer Sim. qual é o gênero da pessoa pelo corpo. Não é assim. Eu vou trabalhar com uma parte do corpo, a anatomia, mas não ligada ao gênero. Eu acho que a gente começa com a educação, e tudo, na educação básica a gente muda tudo começando pela educação básica. Sim. E a partir disso eu acho que por isso é tão preocupante a gente estar eu pelo menos estou numa graduação de licenciatura e aí eu vejo meus colegas com esse comportamento. Então qual é a educação Básica, que né? vai passar para esses alunos deles? O que é que a gente vai garantir para o futuro ainda não é nem o da gente como professor, mas o dessas crianças como adultos também. Exatamente. Crianças e adolescentes, né? Que muitas vezes muitas vezes a gente tem crianças trans ali Sim. que não estão sabendo lidar porque não sabem o que é. E até para a questão da mortalidade. Como é que a gente vai resolver isso? Resolve com a educação. Para mim, tudo vai ser com a educação. E se a gente está ensinando que um corpo que não se encaixe nesses padrões não é normal, a gente só vai incitar o ódio. Se a gente vai para uma sala de aula para dizer que esse corpo aqui é de uma mulher, esse aqui é de um homem, que for diferente disso, não aceite, não lidem com isso. Aceite não, né? Não respeite. Aí a gente já está limitando a manter o que a gente tá tendo. Isso me lembrou, essa discussão toda me lembrou, sempre assim, velho. Sempre me lembro isso, que ódio. Mas é porque eu tinha uma prova de bio, nossa, que ela era muito maravilhosa, assim, tipo, eu tava, acho que na época eu até comparei com os professores que eu tive, com alguns professores que eu tive aqui, né, no caso, tipo, eu ficava, gente, como é que você sai do ensino médio com essa mentalidade? Aí você chega na graduação e aí você fica assim, meu Deus, pelo amor de Deus, viu? Peraí. Ai, eu fiquei assim, meu Deus, mas enfim. Ela passou um filme pra gente na minha pele, não sei se vocês já assistiram assim, mas eu já deixo a recomendação desde já. É muito bom, tipo, escrevendo assim, né, rapidinho assim, uma Sempre. síntese. É que tem nome. Minha peça Na minha pele é muito bom. Enfim, tipo, o enredo, assim, é basicamente, tipo, tem uma festa e aí um dos convidados dessa festa, ele acaba estuprando uma menina que é filha de um médico que tá presente nessa festa. Aí esse médico fica puto, sequestra esse garoto e aí leva pra um local, assim, todo fechado e tudo mais. E aí começa a fazer várias cirurgias, assim, em sequência nesse garoto, assim, transforma o corpo dele todinho no corpo de uma garota e tudo mais. E aí faz modificações na voz, coloca mamas, na curvatura, tipo, transforma, sabe? Como se fosse um brinquedo, assim, o garoto. E aí, tipo... E aí ele começa tipo, fingir que tá naquele personagem, assim, que o cara tá colocando pra ele. E aí no final ele consegue fugir e tudo mais, e aí volta. Todo transformado, assim, pra poder falar com a família, pedindo socorro e tal, tudo mais, e mostrando o que aconteceu. E aí, tipo assim, ela passou o filme justamente pra gente poder entender que as características, assim, que a gente tá expressando não tem nada a ver com gênero, né? Tipo assim, o que você acredita que você é não vai mudar independente do corpo que você tem. Sim. Entende? Então, tipo assim, aí ela sempre deixou muito claro, assim, pra gente saber diferenciar o que é sexo biológico, o que é gênero, o que é expressão de gênero, o que é sexualidade. São 4 coisas totalmente distintas. E a gente tendo isso em mente, véi, a gente segue a vida, assim, de uma maneira muito tranquila, assim, convivendo em sociedade, sabe? Eu acho que são 4 pilares básicos que todo mundo, todo indivíduo, assim, deveria saber internalizar isso, assim. E é importante essa discussão, né? E outra, a gente também hoje não pode ficar mais nessa, porque como vocês falaram, vocês não estão no lugar de ficar ensinando, pegando a pessoa por até porque hoje nós temos uma visibilidade muito grande, exagero. Grande não. Nós temos umas pessoas trans, artistas trans, que já são famosas e que as pessoas conhecem. A gente tem a Lineker,
Ganhou o Inclusive, Grêmio ganhou o ontem, Grêmio exatamente. ontem. Temos a Dani Bond. Quem conhece a Dani Bond é ótima. Eu recomendo super. Temos a Vini, que é Linda Dani Bond, Quebrada. Linda Quebrada, a Jupe do bairro. Mas acho que como o João falou, tipo assim, é aquilo. As pessoas sabem. Isso é por maldade. Quando, sabe, a gente consegue diferenciar quando não sabe e quando é por maldade, sabe? E eu acho que muita coisa ainda é reproduzida justamente porque a pessoa não consegue, sabe? Tipo assim, lidar com isso. É justamente o conceito, né, de transfobia, assim, tipo, fobia a pessoas trans. Então, tipo assim, não consegue lidar, violenta, entendeu? Das mais diversas formas, assim. E aí eu acho que isso deve ser punido mesmo. Ô, João, e a gente como professor, a gente tem mais peso, né? Porque a gente vai estar lidando com a formação de outras pessoas. E o curso da gente, a gente tem um déficit, né? Em relação a essa temática. Porque, assim, a gente só tem uma matéria, que é educação sexual, mas ela é optativa. optativa. Então, nem todo mundo pega. Então, eu acho que deveria ser uma obrigatória, né? Porque lá, a educação sexual, a gente... Já pegou? Não. É com Rosilda, vale muito a pena pegar, é muito legal. A gente aprende muita coisa, sabe? A gente aprende a falar, a abordar esses assuntos com as crianças Sim. menores. Isso é importante. Demais. Porque, tipo assim, os professores que estão sendo formados não têm essa formação, né? E por ter medo de falar, ou apenas não querer mesmo falar, deixam isso pra lá. E isso é grave. Eu acho que não vai mais não ter oportunidade, porque a gente não tem uma disciplina obrigatória para isso, mas a gente pega políticas públicas com o Neilton, que ele trabalha um pouco disso. Sim. A gente tem sociologia com Rosilda, que ela também trabalha essas questões, trabalha com étnico-raciais também. Então, eu acho que não é falta de oportunidade para aprender. Como a gente não vai ver tudo na faculdade, vão ter vários assuntos que a gente vai precisar buscar por conta Sim. própria. Então, E além, né? acho que não cabe mais dizer que é porque não sabe, porque não teve oportunidade. Gente, a gente ficaria aqui por minha tarde toda, porque a conversa tá ótima, o papo tá muito, muito gostoso. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais de vocês. Vocês têm alguma mensagem para passar, alguma dica de leitura, alguma coisa para finalizar mesmo. Pra falar também para as pessoas que estão assistindo vocês, que estão passando, né, o que já passaram pela mesma coisa que vocês Sim. estão passando, qual seria a sugestão, ou o Atitudes. conselho, a dica? Isso. Eu acho que não tem uma dica, porque é uma coisa que, por mais que a gente se empodere, a gente não vai estar totalmente pronto para passar por essas coisas, porque é uma violência que é difícil passar por todas essas coisas. Mas eu acho que ter uma rede de apoio é muito importante. Nossa. Se não tiver com a família, com amigos, é muito importante ter uma rede de apoio. E a gente tendo isso firme, a gente cuidar da saúde mental é muito importante, porque vai criar uma resistência mais firme a tudo isso também. E é isso, agradecer também pelo espaço, muito importante vocês terem feito isso. Foi muito bom mesmo, fiquei muito feliz. Que Inclusive bom. foi um pontinho, assim, uma luz de esperança, porque esse semestre foi barril, então foi muito bom, muito obrigado. E eu acho que é isso, acho que as pessoas, e é importante a gente pensar que não é pra gente, não é um agrado que as pessoas vão fazer para as pessoas trans. É aprenderem para lidar com o que acontece na vida. Não inclusive vai até impedir de ser preso no futuro. Por favor. Eu penso mesmo assim, acho que eu me senti contemplada. Mas é justamente isso, como o João falou, no sentido de que a gente convive em sociedade, né? Então a gente precisa aprender a lidar com as mais diversas pessoas que existem em sociedade e respeitar todo mundo, né? Assim, e como o João falou, isso é lei, então, tipo, é uma obrigação, não é um favor que as pessoas estão fazendo. Rede de apoio também é muito importante, porque, tipo assim, quando você desabar, quem vai estar ali para poder te segurar. Saúde mental muito importante também, se cuidem, se protejam, cuidado sempre, nos mais diversos sentidos eu falo. E no mais, é isso. Muito grata também por estar aqui, nesse momento, conversando com vocês, tendo espaço para poder discutir isso. Acredito muito na educação também, acredito que é a partir daí que a gente consegue transformar o mundo em um espaço melhor. Acredito na educação nas mais variadas formas também, em forma de arte, em forma de podcast, em forma de trabalhos. Enfim, acho que cada público deve ser abordado de uma forma diferente, mas
É isso. E acredito no futuro melhor também, né, gente? Por favor, vamos trabalhar pra isso. Precisamos acreditar. Gente, então, muito obrigado. Foi muito bom ter vocês aqui. Agradeço muito a presença de vocês. Irmão. Espero que vocês se sintam bem contemplados com essa atividade. Espero que vocês também se sintam amei. acolhidos pelo Pet Socioambientais. Nossas portas estarão sempre abertas para vocês e para todos que nos assistem, que queiram vir aqui conversar. Então, a gente tem nossos horários de plantão também no Instagram. Quem precisar, estaremos sempre aqui. Então, gente, beijo grande. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Um tchauzinho.